crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que a gente ainda está num momento muito crítico, então que é muito importante que a gente continue cuidando da nossa saúde, tá bom? Evite sair de casa, sempre que sair de casa, utilize as máscaras de proteção, tá bom? E também higienize as mãozinhas várias vezes por dia com água e sabão ou com álcool em gel, certo? Também converse com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, para que eles usem essas medidas de proteção, que evitem sair de casa e que se cuidem também. Bom, crianças, outra coisa é não deixar de adicionar... Bom, crianças, mais uma coisa é, se você ainda não tem o WhatsApp da ABA, esse número aqui, ó, adicionado na sua lista de contatos, adicione agora. Assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui com a gente, nossas rodas de conversa, nossas aulas. E também continue acessando aqui o nosso portal ABA Digital diariamente. Sempre vão ter aulas novas, conteúdos novos para você ficar cada vez mais, ó, inteligente. Bom, crianças, e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre as cores, aprendendo um pouco sobre as cores, certo? Bom, na última aula nós aprendemos essa paleta de cores aqui, né? Onde nós vimos as cores quentes e as cores frias, né? Como que fica legal a gente equilibrar essas cores, né? E hoje nós vamos usar essa paleta ainda de cores quentes e frias para aprender como combinar as cores em forma de degradê. Então, quais cores que combinam uma com a outra para a gente mudar de uma cor para outra, passar de uma cor para outra levemente, né? Criando o degradê, a gradiência de cores. Então, para a aula de hoje, ó, eu vou usar uma folha. Eu fiz aqui esses 4 quadradinhos, onde a gente vai testar diferentes formas de degradê. Então, você pode separar aí uma folha, fazer alguns quadradinhos ou círculos, tá bom? E também separa o seu lápis de cor e vamos lá! Bom, crianças, então vamos para nossa aula de hoje, né? Onde nós vamos aprender algumas formas de combinação de cores e como criar uns degradês que fiquem legais, tá bom? Bom, nós aprendemos aqui, né, na última aula, as paletas de cores, né? Cores quentes, cores frias, então cores primárias, que são vermelho, amarelo e azul, secundárias, que são roxo, verde e laranja, certo? Bom, a partir disso, eu vou deixar aqui essa paleta de cores aqui no cantinho, mas quando a gente tiver alguma dúvida, a gente volta e consulta ela aqui, tá bom? A partir disso, nós vamos criar os nossos degradês. Eu fiz aqui 4 quadradinhos pra gente poder testar, né, essas combinações de cores. Aqui também tem um papel meu de rascunho pra eu testar antes de pintar aqui. Então é legal, às vezes, você ter um papelzinho de rascunho, onde você possa testar, fazer um teste antes de passar pro seu desenho, né? Então vamos supor que aqui seja o nosso desenho de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro degradê que nós vamos fazer é utilizando uma cor primária, vermelho, e uma cor secundária, que é o laranja, tá? Então isso é uma dica boa pra gente criar nossos degradês. O degradê, ele precisa, pra ele ficar uma cor que combine, né? Não necessariamente precisa ser assim, mas isso é uma forma da gente ter mais certeza que ele vai combinar, tá? Então a gente usa uma cor primária e a gente usa uma cor secundária que é criada com essa cor primária. Então, ó, como que se faz o laranja? Misturando o vermelho e o amarelo, né? Misturando o vermelho e o amarelo dá o laranja. Então, se a gente fizer um degradê do vermelho para o laranja ou do amarelo para o laranja, vai ficar legal, tá bom? Então eu vou fazer um teste aqui primeiro, antes da gente pintar ali o quadradinho. Vou fazer um teste aqui. Vermelho de um lado. Lembrando que para fazer o degradê a gente tem que pintar com uma certa leveza na mão. Porque a gente vai misturar essas duas cores. Laranja do meio. Pra não ficar uma linha divisória. E o amarelo. Ó, ficou uma linha divisória aqui, né, do laranja pro amarelo. Então eu venho aqui, ó, com a mão mais leve, vou
esfumando, né? Ou seja, passando assim, ó, bem devagar, em formas circulares o lápis, esfumando, para desmarcar essa linha e fazer a gradiência, né? O degradê é o quê? A gradiência das cores, né? Como uma cor passa de uma para outra. Então, ó, eu consegui fazer já essa gradiência das cores, certo? Então, tanto do vermelho para o laranja como do laranja para o amarelo, eu consigo fazer um degradê que fique legal, certo? Então, agora a gente vai pintar aqui de vermelho e laranja. Bom, crianças, então fizemos aqui, né, o nosso primeiro degradê, né, do vermelho para o laranja. Olha como uma cor passa para outra sem a gente perceber uma linha de marcação, né, da divisão entre uma e a outra. Isso é o mais importante no degradê, tá bom? E também perceber que, como o laranja é um pouco mais claro, a gente imagina que daqui é onde está vindo a luz, tá? Então, isso é uma técnica interessante pra gente usar quando a gente for fazer luz e sombra. Então, se o rosto do personagem está mais virado para a luz, a gente usa uma cor mais clara para fazer essa luz. Se a roupa do personagem ou o objeto está mais virado para a luz, a parte mais clara é onde está virada para a luz, a parte mais escura é onde tá vindo a sombra, né? Onde está a sombra, certo? Bom, agora a gente vai fazer mais um degradê seguindo essa mesma lógica, tá? Que é o roxo, tá? Para criação do roxo, a gente utiliza vermelho e azul, certo? A mistura do vermelho e azul dá o roxo. Porém, o roxo do lápis de cor, ele não fica tão próximo do vermelho assim, mas a gente pode testar, lembra? Vem aqui, ó, passa a cor, passa a outra cor, ó, misturando. E a outra cor também misturando. Então, o roxo de lápis de cor, ele tem um fundo mais azulado. Então, o degradê dele fica mais legal com o azul. Com o vermelho fica legal? Até que ficaria mais legal se fosse mais puxado para o magenta. Ou seja, essa cor aqui, ó, que é um rosa escuro, né? Então, aqui a gente vai criar um degradê utilizando o azul e o roxo. Bom, crianças, fizemos aqui, né, esse degradê utilizando o azul e o roxo, né, que são cores que misturando, né, o azul com o vermelho se dá o roxo. Então fizemos esse degradê também do azul pro roxo, né. Pode ver que aqui no meio eu tive que esfumaçar bastante para deixar imperceptível a mudança do azul para o roxo, tá? Um pouco mais do que aqui, porque como as cores são mais escuras, elas ficam mais marcadas, certo? Bom, agora nós vamos fazer outros dois tipos de degradê, que eu vou ensinar aqui pra vocês. Mas eu vou explicar de uma vez e depois eu já vou pintar tudo pra não ter que ficar pausando e voltando o vídeo, tá bom?
Bom, então vamos lá. Eu já fiz alguns testes aqui, né? Esse primeiro degradê que eu vou fazer é com duas cores iguais, né? São a mesma cor, só que duas tonalidades diferentes. Então eu vou utilizar esse verde aqui, ó, que é o verde água, misturando com esse outro verde aqui, que ele é um verde mais azulado, né? Então ele tem um fundo de verde água, só que é um verde escuro, tá vendo? Então, ó, que legal. Isso é uma técnica que vocês podem fazer também. Utilizar a mesma cor, só que em duas tonalidades diferentes. Por exemplo, você pode misturar o azul com o azul claro. Ó como ele passa de uma cor para outra, bem imperceptível. Ele mistura bem uma cor com a outra, né? O verde claro com o verde escuro, enfim. Vocês podem misturar a mesma tonalidade várias vezes, tá? E vocês podem misturar a mesma cor em várias tonalidades várias vezes, tá bom? E eu vou misturar também essa outra aqui, que também são praticamente a mesma cor, né? Só que em tonalidades diferentes. Esses dois são dois tons de lilás, né? Esse é um tom de lilás mais quente, ou seja, é um tom que tem mais rosa, né? Ele é quase rosa, mas é um rosa um pouco pro lilás. E esse já é o mais lilás mesmo, ou seja, ele tem o fundo mais azul, tá? E essas duas cores são cores pastéis, ou seja, são cores bem clarinhas, né? São cores bem sutis, também fica legal. Então é interessante você pensar isso, né? Como misturar também, às vezes a mesma cor dá certo, né? Misturar a mesma cor com tonalidades diferentes também dá certo, tá bom? Então vamos lá para nossa pintura. Bom, crianças, e essa foi a nossa aula de hoje, né? Onde a gente fez algumas revisões de como se criar os degradês, certo? Então, a gente fez dois tipos de degradê aqui. Tanto de uma cor para outra, né? Ou seja, aqui do vermelho, que é a cor primária, para a cor secundária, que é o laranja. Ou do azul, que é a cor primária, para a cor secundária, que é o roxo. Como também de tonalidades diferentes da mesma cor, tá? Como aqui, por exemplo, o verde água mais claro e o verde água puxado para o escuro. Aqui, né, um lilás mais quente, né, e um lilás mais frio, mais puxado para o tom de rosa. Então a gente pode fazer essas duas formas de degradê que vai dar certo, tá bom? Então a gente também tem que lembrar que o degradê ele é muito importante na construção de qualquer desenho, porque quanto mais sensação de luz e sombra você fizer no desenho, mais parecido com a realidade ele vai ser, tá bom? Então isso é muito legal a gente pensar, certo? Então para desenhar pessoa, roupa das pessoas, cenário, né? Então a paisagem, animais, objetos, tudo a gente pode usar o degradê que vai ficar legal, tá bom? Então é isso, crianças. Muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, por favor, comente aí, deixe aí nos comentários as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar, para que eu possa te orientar, certo? E até a próxima aula, crianças. Tchau!